Olá, estimados amigos do nosso canal. Espero que todos estejam bem. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma emocionante psicografia do cantor Antônio Marcos, recebida na data de 15 de maio de 2022. Esse encontro ocorreu em um centro espírita na cidade de Fortaleza, psicografada pela médium Aurora Mendes Chagas. Antes de mergulharmos nessa psicografia inspiradora, gostaria de pedir a todos aqueles que estão enfrentando dificuldades, seja de ordem física ou espiritual, que deixem seus nomes nos comentários. Vamos incluí-los em nossa corrente de oração. Nosso objetivo é enviar boas vibrações. Agora, iremos relembrar brevemente a marcante trajetória desse notável cantor, e em seguida, adentraremos a carta. Antônio Marcos Pimenta Neves, conhecido artisticamente como Antônio Marcos, nasceu em São Paulo no dia 8 de novembro de 1945. Ele foi um cantor, compositor e ator brasileiro cuja carreira se destacou principalmente nas décadas de 1960 e 1970. Nascido em uma família de 8 filhos, de origem humilde, Antônio Marcos desde cedo demonstrou um interesse notável pela música. Sua jornada na música começou quando, ainda jovem, trabalhou como office boy em um banco e vendedor em uma loja de sapatos. Apesar de não ser um aluno exemplar, sua paixão pela música e pela composição o impulsionou a dedicar seu tempo ao violão e à criação de poesias. Seu talento musical foi reconhecido na escola, onde frequentemente era escolhido para cantar em eventos e formaturas. A ascensão de Antônio Marcos no cenário musical começou quando ele se juntou ao grupo musical 12 Iguais. No entanto, foi como artista solo que ele alcançou o estrelato, especialmente com o sucesso da música Como Vai Você, uma composição de Roberto Carlos. Ao longo de sua carreira, ele também teve outros hits notáveis, incluindo O Homem de Nazaré. Além de sua carreira musical, Antônio Marcos explorou o mundo da atuação, participando de peças de teatro, filmes e novelas de televisão. Seu envolvimento amoroso com mulheres famosas, como Vanusa e Débora Duarte, também o colocou sob os holofotes da mídia. Contudo, a vida de Antônio Marcos foi marcada por desafios pessoais. Seu relacionamento com Vanusa enfrentou controvérsias, resultando em um incidente trágico em que a cantora sofreu um aborto devido ao estresse gerado pelo escrutínio público. Além disso, a luta de Antônio Marcos contra o alcoolismo tornou-se cada vez mais evidente, afetando sua saúde, carreira e relacionamentos. Aos 46 anos, em 5 de abril de 1992, Antônio Marcos faleceu em São Paulo devido a complicações de insuficiência hepática, resultado de sua batalha contra o alcoolismo. Sua morte deixou um legado musical que ainda é lembrado e apreciado no Brasil. Apesar das lutas pessoais, Antônio Marcos é recordado como um ícone da música romântica brasileira, e sua história serve como um lembrete da complexidade da vida artística e dos desafios enfrentados por aqueles que vivem sob os holofotes. Agora adentramos a carta do nosso irmão. Agradeço sinceramente a todos presentes. Quero expressar minha profunda gratidão pelo afeto, apreço e cuidado que sempre me dispensaram. Como todos neste recinto sabem, a jornada da vida humana é desafiadora e complexa. Por vezes, não possuímos a força necessária para enfrentar nossas missões com determinação, sem vacilar. Peço desculpas àqueles que esperavam atitudes diferentes de mim, àqueles que admiraram meu trabalho, mas também testemunharam minha decadência. Antes de tudo, permitam-me afirmar que a saudade transcende fronteiras, pois sinto uma falta imensa dos meus filhos e filhas. No entanto, compreendi que nesta terra, tudo tem seu tempo. O tempo para nascer e o tempo para desencarnar, sendo que somente Deus detém o poder de determinar esse momento. Às vezes, nós mesmos adiantamos esse processo, como foi o meu caso. A fama e o sucesso vieram rapidamente em minha vida, trazendo consigo excessos, shows e intensa pressão para criar música incessantemente. Nunca tive tempo para mim mesmo, para relaxar ou descontrair. Minha mente estava constantemente focada na carreira, pois muitas pessoas dependiam dela. Enfrentei a batalha contra o tabagismo, que com muita luta consegui superar. No entanto, como sabem, o corpo físico fica fragilizado com o estresse da vida, shows e noitadas. Acabei cedendo à dependência de entorpecentes proibidos, talvez um dos vícios mais complicados. Infelizmente, isso foi a causa do meu desencarne.
Foram mais de 15 anos de alcoolismo e abusos prejudiciais à minha saúde. Quem bebe muito está, a cada gole, cravando mais um prego no próprio caixão. Nos dias que antecederam minha partida, eu pressentia que algo estava para acontecer. Toda vez que adormecia, seja por vontade própria ou sob os efeitos do álcool, via pessoas ao meu redor, pareciam médicos, mas algo em seus olhares e presenças indicava que eram espíritos a me vigiar. Questionava se isso era apenas efeito da bebida, mas a dúvida persistia em minha mente. Então, chegou o dia do meu desencarne. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Fui atravessando aos poucos para este outro lado, como um piscar de olhos, e quando recobrei a consciência, já sabia que não estava mais entre os vivos. Ao tomar consciência de tudo ao meu redor, percebi que aqueles mesmos espíritos que costumava ver quando achava que estava dormindo estavam ali o tempo todo. Foi quando uma presença colossal atravessou a soleira da porta do meu quarto. Sua silhueta imponente destacava-se entre os outros vultos, seus olhos brilhavam como brasas incandescentes em meio à escuridão. Aproximou-se da beira da minha cama e, com voz firme, anunciou que receberá a ordem de levar-me. Era hora de seguir. Tentei gritar, mas fui brutalmente arrancado de meu próprio corpo pelo espírito, que não cedia à minha luta desesperada. Flutuando acima do meu corpo, com os olhos ainda arregalados de terror, observei impotente quando um abismo se abriu diante de nós. O espírito me segurava com firmeza, e juntos fomos sugados para dentro dessa abertura. Todos os outros vultos que costumava ver seguiram-me. À medida que descíamos nas profundezas da escuridão, eu contemplava o espaço acima de nós tornar-se cada vez mais escuro. Era como se estivéssemos afundando em um abismo sem fim, onde a incerteza e a escuridão reinavam sob eras. Engolfados em seu manto sombrio, eu estava à beira do desespero, mergulhado na incerteza do que estava por vir. Ao alcançarmos o fim da descida, a escuridão era opressiva, envolta em uma névoa amarelada, com o odor de enxofre impregnando o ar. O espírito continuava a me arrastar implacavelmente, enquanto meus gritos de socorro eram em vão, perdidos na vastidão daquele lugar. Cada passo dele era seguido por uma horda de vultos menores, como se ele fosse o comandante de todos eles. Fui lançado em um lugar repleto de uma lama verde fervente. Mesmo sem corpo físico, aquela substância queimava, e estranhamente, eu ainda era capaz de sentir o terrível odor que emanava dela, como um ácido corrosivo que queimava minhas narinas. O espírito explicou que aquele era o destino dos que haviam desencarnado devido ao abuso de drogas, daqueles que não haviam respeitado seus corpos e optado por fugir das responsabilidades da vida, buscando refúgio nas drogas, seja no álcool ou em substâncias ilegais. Quando estamos entorpecidos, esquecemos do que realmente nos faz mal, do que precisamos enfrentar, preferindo permanecer anestesiados, evitando as duras realidades que nos cercam. O grande dilema é que muitas dessas questões fazem parte de nossa caminhada de evolução, são desafios a serem superados e lições a serem aprendidas. No entanto, enfrentá-las pode ser uma tarefa árdua, e muitos de nós falhamos repetidamente em nossas missões ao longo de várias encarnações. Naquele lugar sombrio para onde fui lançado, avistei rostos conhecidos, almas que haviam caído na armadilha da dependência química e enfrentado uma morte prematura. Muitos deles haviam deixado o plano terreno há muito tempo, mas ainda estavam aprisionados naquele sofrimento perpétuo, assim como eu. Não sabia quanto tempo havia passado ali e questionava se eles próprios tinham noção disso. Era um cenário de dor avassaladora, uma agonia constante, e a todo momento novos espíritos eram arremessados naquele abismo fumegante. Eu observava perplexo quantos de nós compartilhavam o mesmo destino sombrio, quantos não conseguiam cumprir suas missões. A sensação de fracasso era avassaladora, e eu me perguntava como tinha chegado àquele ponto, como permiti que a pressão me engolisse, que a escuridão me dominasse. Quando estava encarnado, não conseguia questionar ou resistir, mas ali, naquele estado espiritual, as perguntas surgiam com clareza. Seria o fardo da vida carnal tão esmagador a ponto de nos impedir de reagir? Eu formulava teorias, lembrando com saudade da minha paixão pela música, pelas noites e shows, pela composição. Como tudo isso havia sido substituído por este destino? Eu não era mais nada, tratado como qualquer outro espírito lançado ali pelo mesmo motivo,
desprovido de autógrafos ou qualquer distinção. Restava apenas a dor e o sofrimento, uma realidade compartilhada por todos nós, em um lugar onde as identidades se dissolviam na angústia. Muitas vezes, esses espíritos, que eram apenas sombras que eu podia vislumbrar, dirigiam palavras cruéis. Diziam coisas como: "Você não é ninguém, é apenas um lixo que desperdiçou a bela vida que tinha, assim como todos os outros que estão aqui relegados." Nada mudaria, pareciam estranhos, pois frequentemente se aproximavam da beira deste abismo, proferindo palavras inquietantes sobre o que eu poderia ter feito com toda a riqueza que possuía. Quantas vidas eu poderia ter resgatado da miséria, quantos remédios eu poderia ter doado. Mesmo que gastasse extravagantemente, eu nunca me tornaria pobre, continuaria a acumular riqueza. Isso era uma verdade inegável, mas eu não conseguia nem cuidar de mim mesmo, muito menos ponderar sobre todas essas possibilidades. Agora não adiantava mais ouvir tais palavras. Não havia razão para me torturar com elas. Esse espírito insistia que, quando aceitei a missão de retornar, tudo isso me foi explicado. Que a reflexão sobre minha vida viria através de atos de caridade que eu deveria realizar. Mas como eu poderia saber? Eu não lembrava de nada disso. Como um espírito recebe uma missão, retorna e então não se recorda de nada, sendo ainda cobrado por isso. Ele afirmava que ao longo de minha vida, muitas pessoas surgiram como mensageiras dessa missão, pedindo que eu investisse em saúde, educação e habitação. Isso era verdadeiro, muitos pediram minha ajuda, mas eu estava lutando para cuidar de mim mesmo, incapaz de enfrentar minha própria existência. Como poderia pensar na vida dos outros? Quando caímos em uma profunda depressão, é quase impossível sair dela sozinho. Precisamos desesperadamente da ajuda de familiares e amigos, daqueles que nos cercam. No entanto, é extremamente difícil perceber quando estamos nesse estado, e ainda mais complicado é fazer com que os outros notem. Eu negligenciei minha saúde, e as pessoas ao meu redor também não se preocuparam, afinal, dependiam do meu sucesso para sustentar suas vidas. Se eu parasse para cuidar de mim, eles sofreriam perdas financeiras. Assim, parei de me importar comigo mesmo, e eles também sugaram-me até a última gota. Quando finalmente adoeci, todos seguiram seus próprios caminhos, deixando-me à margem. Tornei-me invisível para eles, com poucas visitas. A equipe que me cercava estava ocupada com outras coisas, e eu me encontrava no fundo do poço. Não tive forças para pedir ajuda. Mas se você estiver passando por isso, peço que peça por auxílio. O silêncio pode levá-lo ao mesmo destino que o meu. Existem pessoas que o amam e estão dispostas a ajudar. Existem bons médicos, diferentemente do meu caso, onde apenas queriam meu dinheiro. Procure ajuda, não deixe que a situação o leve ao fundo do poço, como aconteceu comigo. Não trilhe o mesmo caminho que me vi forçado a percorrer. Para refletir sobre toda a minha existência, você não precisa passar pelo que eu vivi. Existe ajuda, há uma saída, mesmo que seja o último lampejo de força que você possua. Peça ajuda a amigos, familiares, alguém estenderá a mão para socorrê-lo. Lembre-se de que a vida é uma jornada repleta de altos e baixos, mas com apoio e determinação, é possível encontrar o caminho de volta à luz. A busca por ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e sabedoria. Não permita que a escuridão o consuma. Busque a ajuda que merece e reconstrua sua vida, pois cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença no mundo, mesmo que seja através de pequenos atos de bondade e compaixão. Sua existência é valiosa e pode impactar positivamente a vida de muitas pessoas ao seu redor. Portanto, não hesite em pedir ajuda e seguir em frente, pois a luz sempre brilha, mesmo nas horas mais escuras. Entre esses espíritos, reconheci imediatamente um grande amigo da minha juventude, Ronaldo. Ele sempre foi uma pessoa amável e esteve ao meu lado, mesmo quando outras pessoas zombavam de mim. Lembro-me de quando ele desencarnou em um acidente de carro, fiquei profundamente triste, pois ele era meu melhor amigo. Agora, pude matar a saudade, sabendo que podia contar com ele, pois é uma pessoa em quem confiava muito. Ronaldo veio até mim, me abraçou, e eu abracei também. Ainda me sentia muito fraco, então ele me ajudou a me sentar, enquanto outros espíritos que estavam com ele colocaram suas mãos sobre minha cabeça, transmitindo boas energias.
Ronaldo então me informou que eu havia desencarnado. Imediatamente, fiquei preocupado com meus filhos, como eles estariam lidando com tudo aquilo. Ele me tranquilizou, dizendo que teriam sempre um espírito guardião ao lado deles para auxiliá-los nesse momento difícil. Em seguida, Ronaldo continuou conversando comigo, acalmando-me. Explicou que a causa do meu desencarne foi o excesso e os maus tratos que fiz ao corpo físico, que deveria ser considerado um templo de Deus. Eu deveria ter cuidado muito melhor, o que, infelizmente, não fiz. Agora, precisaria passar algum tempo em outro plano para purgar tudo o que eu havia feito a mim mesmo e aos outros. Antes disso, não poderia dar continuidade aos planos que Deus tinha para mim. Essa revelação trouxe uma mistura de sentimentos, mas também uma compreensão profunda sobre as consequências das minhas escolhas e a importância de valorizar o corpo físico como uma dádiva divina. Fui conduzido rapidamente por Ronaldo e outros espíritos bondosos, que me ajudaram com amor e paciência, guiando-me para fora dali. Passamos por muitas dificuldades, mas a esperança e a busca pela luz foram o que me ajudaram a mudar. Quando finalmente saí daquele lugar, entrei em uma nova realidade e cheia de esperança. Fui acolhido na colônia espiritual chamada Nossa Luz, um lugar especial dedicado a ajudar aqueles que passam pelo vale e estão em busca de transformação. Assim que cheguei, fui recebido calorosamente. Meu grande amigo Ronaldo, na verdade, era um trabalhador experiente na colônia e estava pronto para me orientar em minha jornada de aprendizado e cura. Sua presença me trouxe conforto e uma sensação de familiaridade em meio a tantas mudanças. Ronaldo explicou que na colônia, o objetivo principal era auxiliar os resgatados e ajudá-los a se reerguerem e se fortalecerem. Ali, éramos cuidados e instruídos por espíritos bondosos e sábios que compartilhavam conosco ensinamentos sobre amor, perdão e autoconhecimento. No início, eu era apenas um aprendiz, absorvendo cada palavra e gesto de carinho dos trabalhadores mais experientes. Eles me ensinaram a importância da humildade, da paciência e do serviço aos outros. Passei por momentos de reflexão profunda, revisando minhas atitudes passadas e buscando o perdão por todas as consequências negativas que causei a mim mesmo e aos outros. Com o passar do tempo, fui ganhando confiança e crescendo sob a orientação amorosa de Ronaldo e dos demais trabalhadores. Comecei a desenvolver habilidades para auxiliar no resgate de outros espíritos aprisionados. Estava pronto para dar minha contribuição e ajudar aqueles que passavam pelo mesmo sofrimento que eu havia vivenciado. A cada dia, me sentia mais fortalecido e preparado para minha missão. Aprendi a importância da compaixão, do acolhimento e do respeito pela jornada de cada indivíduo. Ronaldo sempre esteve ao meu lado, incentivando-me, compartilhando sua sabedoria. Agora, estou prestes a me tornar um trabalhador efetivo na colônia, pronto para embarcar em missões de resgate e auxílio no umbral. Sinto uma gratidão imensa por tudo que aprendi, por essa oportunidade de me redimir e servir ao próximo. Ainda há muito a aprender e percorrer, mas estou cheio de esperança e determinação. Minha experiência naquele lugar sombrio e a jornada na colônia me mostraram a importância de cultivar o amor em todas as nossas ações, de valorizar cada momento de transformação e de estar sempre aberto à evolução espiritual. Seguindo os passos de Ronaldo e dos outros espíritos de luz, sei que estou no caminho certo. Com fé, amor e perseverança, seguirei resgatando espíritos perdidos e levando a luz da esperança a consciências que estão presas no umbral. É uma lição valiosa para todos. O que fazemos com nossos corpos também afeta nosso espírito, ambos estão interligados de maneira profunda. Quando um adoece, o outro também sofre as consequências. Por isso, devemos cuidar do nosso templo, da morada do nosso espírito. Deus nos presenteou com a vida, e é nosso dever valorizar esse presente precioso. Não devemos desperdiçá-lo nem ignorar os sinais que Deus nos envia. Devemos tratar nosso corpo com amor, respeito e gratidão, afinal, ele é o veículo que nos permite viver, aprender e evoluir. Para cuidar bem de nós mesmos, é importante evitar comportamentos prejudiciais como fumar e beber. Esses hábitos podem trazer danos tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso espírito. Devemos buscar uma reforma espiritual, criando um ambiente propício para o crescimento espiritual e a evolução. Portanto, lembre-se sempre dessa importante lição.
Ame-se, respeite-se, cuide do seu templo. Valorize cada instante da sua existência e esteja atento ao chamado de Deus em sua vida. Com amor e dedicação, podemos trilhar um caminho na luz, harmonia e plenitude. Um abraço fraterno. Fim da mensagem. Mas e vocês, o que achavam do cantor? Gostam das músicas? Comente e emitam a sua opinião, que é fundamental para nós. Lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denigrir nenhuma religião ou credo, pois aqui todas as religiões e pessoas são muito bem-vindas, sintam-se em casa. A vida e morte de Antônio Marcos contam uma história fascinante e complexa de ascensão ao estrelato, sucesso artístico e lutas pessoais que, infelizmente, levaram a uma tragédia precoce. Originário de uma família humilde, ele trilhou um caminho notável na música brasileira, ganhando reconhecimento como cantor e compositor nas décadas de 1960 e 1970. No entanto, sua jornada também foi marcada por desafios, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Seus relacionamentos públicos, as controvérsias na vida amorosa e as batalhas contra o alcoolismo pintam um retrato de um artista talentoso que enfrentou adversidades significativas. A pressão da fama, combinada com seus próprios demônios internos, contribuiu para uma queda em sua carreira e, eventualmente, para sua saúde. A morte prematura de Antônio Marcos em 1992, aos 46 anos, deixou um vazio na música brasileira. Seu legado perdura através de suas canções românticas e contribuições para a cultura musical do país. A história de Antônio Marcos serve como um lembrete das complexidades enfrentadas por artistas, destacando a importância da saúde mental e do apoio social na indústria do entretenimento. Mesmo com os altos e baixos de sua vida, Antônio Marcos permanece uma figura inesquecível na rica tapeçaria da música brasileira. Obrigada por chegar até aqui, já deixa seu like. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e sua família.